Professor, ao se transformar em vampiro, sua personalidade muda? Porque a gente vê muito pessoal falando que os Ventrus são muito políticos, todo Bruhá é um pouco revolucionário. Quando o vampiro é transformado, ele muda a personalidade? Ou os vampiros eles já buscam alguém que tenha aquela característica que o clã ou o senhor quer para aquele novo vampiro? Vamos por partes aqui. No RPG de Vampiro à Máscara, quando alguém é transformado em vampiro, esse processo é chamado de o abraço. Assim como quando um vampiro morde alguém, isso é chamado de o beijo. E essa é a única forma de reprodução dos cainitas. E esse novo vampiro vai ser chamado de uma criança, é a criança da noite, ou neófito. E a gente já falou em outros vídeos, né, que para isso acontecer, o vampiro ele precisa drenar todo o sangue da vítima e depois dar um pouquinho do seu próprio sangue, fazendo com que a maldição do vampirismo passe para aquele mortal. Mas o abraço, ele não transforma exatamente a personalidade de alguém. A não ser que tenha sido alguma coisa traumática aí, né? Mas aí vai ser trauma. E pelo menos não transforma essa personalidade, não automaticamente. A nova vida do vampiro, ela vai ser moldada pelo que ele era, pelo seu antigo eu e pelas novas experiências que ele vai viver e também pelas novas influências que ele vai passar a ter, influências do seu próprio senhor e do clã agora que ele vai estar pertencendo. E sim, o senhor daquele vampiro, ele vai escolher a pessoa que ele vai transformar de acordo com características que ele queira, que ele ache que vai ser benéfico para o clã, que seja algo que vai ser benéfico para ele mesmo, ou por uma pessoa que ele admire ou tenha se apaixonado. Quando nós pegamos alguns livros básicos de Vampiro à Máscara, nós vemos ali na descrição dos clãs algumas informações que vão nos colocar elementos que vão ampliar a nossa visão sobre aquele determinado clã. O apelido que normalmente os outros vampiros chamam aquele clã, a aparência que normalmente as pessoas daquele clã possuem, o refúgio que normalmente eles escolhem para se esconder durante o dia, a fraqueza do clã e também tem uma característica ali, um elemento que é colocado chamado de antecedente. Não confundir com os antecedentes, que é uma das vantagens que você tem na sua ficha de personagem. Esse antecedentes aqui é outra coisa. Esse antecedentes aqui é qual é o grupo de humanos que normalmente aquele clã procura para abraçar. Os Bruhá, como já citado, eles procuram abraçar pessoas que procuram mudanças na sociedade, mudanças que alterem o status quo. Então, os Bruhá eles vão procurar militantes políticos, minorias oprimidas. Os Bruhá são um tipo de vampiros que lutam por uma causa, que eles querem realmente trazer mudanças para a sociedade, tanto humana quanto vampírica. Então, eles vão procurar abraçar pessoas que tenham pensamentos voltados para essas instâncias. Mas nós vamos encontrar dentro do clã vários tipos de dissidentes diferentes. Desde anarquistas, a fascistas vociferantes, a radicais nihilistas, socialistas. Só que aí você vai pegar o ímpeto que essa pessoa já possui, essa chama que essa pessoa já possui, que chamou a atenção dos Bruhá, e vai somar com a fraqueza do clã. Porque esse desejo ardente de mudança, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. E um Bruhá, ele é tão rápido para defender uma causa quanto para entrar em frenesi, graças ao sangue do clã. E assim a gente já vai construindo uma nova persona para aquele vampiro. E é claro, outras coisas vão ser acrescentadas a esse monte. Todo o clã vai possuir uma cultura e valores distintos dos outros clãs, que obviamente vão ser passados para essa nova cria, esse novo vampiro. E isso vai fazer com que ele venha a possuir novas atitudes e comportamentos. Um novo Tremere, por exemplo, ele pode vir a possuir uma visão totalmente nova de mundo graças aos novos conhecimentos que ele vai adquirir. Tzimices vão abraçar mortais que possuam características que eles julgam que vão ser benéficas para o clã. E é lógico, a partir do momento que aquela pessoa passar a ser um Tzimice, os valores e a cultura do clã Tzimice vão perturbar aquela pessoa, porque o clã Tzimice é perturbado.
Existem nosferatos particularmente vingativos, que vão abraçar pessoas que sejam belas e vaidosas para a maldição vampírica que vem do sangue nosferato ferrar com a vida daquela pessoa. E o nosferato vai alegremente ver aquela maldição tomar conta daquela pessoa. Lembrando aqui que a fraqueza do clã Nosferato é que, após ser abraçado, o vampiro ele vai se tornar totalmente repugnante. O atributo aparência vai cair a 0. Ou seja, muita gente aí vai ser abraçada por puro capricho do vampiro em questão. E isso, obviamente, vai mudar uma chavinha na cabeça da pessoa e vai perturbar aquela pessoa de alguma maneira. Aquela pessoa pode se tornar altamente vingativa ou depressiva. E assim ser alguém muito diferente do que era antes do abraço. E claro, tem a influência do próprio Senhor, que vai tentar moldar a cria de acordo com o que ele quer que a cria seja. E óbvio, se tornar uma criatura da noite sedenta de sangue, que não vai mais sair de dia, só vai andar de noite, vai perder contato com as pessoas com quem ele costumava andar quando era vivo, vai trazer mudanças na cabeça daquela pessoa e pode vir a alterar a personalidade com o tempo, já que a vivência agora vai ser outra. E uma palavra que eu utilizei agora. E tempo. Tempo muda os mortais. O que dirá alguém que vive para sempre? Um vampiro com séculos de vivência, ele não é o mesmo mortal que um dia foi e nem mesmo ele é um vampiro que ele foi no século passado ou quando ele iniciou a sua jornada na não-vida. Sem contar que nem todo abraço é glamuroso, a gente vai ter aquele abraço que vai ser altamente traumatizante e a partir daquele momento a gente já vai ter uma chavinha alterada na mente daquela pessoa que foi abraçada. O sabá que o diga, já que tem a prática de abraço em massa, que cria aqueles vampiros que comumente são chamados de cabeças de pá. É uma cerimônia bizarra do sabá. Várias pessoas são abraçadas e transformadas em vampiros e essas pessoas são nocauteadas com uma pasada na nuca, na cabeça. E aí elas são enterradas em uma cova funda. E aí o vampiro ele precisa escavar com as suas próprias mãos a terra para sair dessa cova. Momento esse que ele vai ser atormentado por visões alucinantes causadas pela mística, que é o abraço. E claro, quando o neófito sair dessa cova, ele vai sair totalmente traumatizado, tresloucado e com a humanidade quase zerada. Ou seja, prontinho para ser um sabá. E ter a mente moldada ainda também para tudo aquilo que o sabá defende. E aí esse vampiro, para se tornar um fanático, é muito rápido e muito simples. A mente está toda destruída mesmo. Então, a nova personalidade que um vampiro venha a ter, ela vai ser parte daquilo que ele foi com as novas influências e experiências que ele vai viver na sua nova não-vida. Não sendo uma mudança radical e imediata diretamente por conta do abraço propriamente dito.